Bem, vou explicar para vocês, nesse vídeo, o domínio de uma função, que é a mesma coisa que condições de existência, através de sua lei de formação. Então nós vimos o domínio da função, domínio imagem, através de dois conjuntos, que é o diagrama de flechas. Vimos domínio imagem através dos gráficos e agora domínio da função através da lei de formação, que é aquela forma matemática que representa a função. Então vamos lá para os exemplos. Então, olha só, determinando o domínio da função através da lei de formação. Exemplo, qual é o domínio, ou seja, condições de existência das funções? Então tem quatro funções, a função y, a função f, a função g e a função h. Então cada uma dessas quatro eu vou determinar o domínio delas. Então vamos lá. Nessa primeira função aqui, ó, matemática, y igual a x mais 1. Observe aqui, ó, que o domínio dessa função vai ser o quê? Então o domínio dessa função vai ser igual a todos os números reais, os infinitos números reais. Por quê? Porque não existe nenhuma restrição. Para qualquer valor real de x que eu substituir aqui, ó, quando eu somar com 1, eu vou encontrar a imagem dele, que é o y. Então não tem nenhuma restrição. Então no caso dessa função aqui, ó, y igual a x mais 1, o domínio é o conjunto dos infinitos números reais. É o conjunto dos números reais. Essa função aqui agora, da letra B, f de x igual a 1 sobre x. Observa agora que essa função aqui, ó, ela está na forma de fração. E a variável dessa função, a variável x, aparece no denominador. Então, qual que seria o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores reais de x de modo que essa função exista? Por isso que o domínio também é chamado de condições de existência. São as condições que eu imponho para x para que a função exista. Aí você pergunta assim, mas quando que essa função não vai existir? Quando o x for zero. Porque vocês aprenderam, quando eu tenho uma fração, o denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. 1 dividido por zero não existe. Então essa é a única restrição. Então para x igual a zero, número real zero, aí a função ela não existe. Então o zero não faz parte do domínio. Então, domínio da função f vai ser o quê? X pertence aos reais, são os infinitos números reais, tal que x é diferente de zero. Qualquer outro número real menor do que zero, qualquer número real maior do que zero, menor do que zero ou maior que zero, ou seja, positivo ou negativo, você pode jogar aqui, substituir no lugar do x, que é o domínio da função, você vai encontrar o f de x, que é a imagem dele. Então qualquer número real diferente de zero. Ok? Então está aqui o domínio dessa função. Outra maneira de a gente apresentar esse conjunto aqui, ó, posso apresentar assim ou de uma forma mais simplificada. Domínio da função f vai ser quem? Vai ser todos os números reais, os infinitos números reais, menos o conjunto contendo o elemento zero. Então, todos os números reais menos o zero, porque não existe divisão por zero. Então, está aqui o domínio dessa função. Essa outra função agora, um outro exemplo, é g de x. G de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. Observe agora que a função ela está na forma de radical. A lei de formação dela é um radical, uma raiz quadrada. Aí vocês aprenderam lá atrás. Qual que é a restrição para uma raiz quadrada? Para uma raiz quadrada existir, para ser um número real, o que tem que acontecer? O radicando, ou seja, todo aquele número, toda aquela expressão que está dentro da raiz, que é o radicando, tem que ser o quê? Zero ou positivo. Porque vocês viram que não existe raiz quadrada de número negativo. Assim como não existe raiz quarta de número negativo, raiz sexta de número negativo, ou seja, o índice da raiz, quando for par, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, o radicando tem que ser sempre o quê? Maior ou igual a zero. Porque a raiz quadrada de zero é zero, existe. Ou qualquer número real positivo. Eu posso extrair a raiz quadrada dele que existe. Agora, número negativo não. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Não existe. Não pertence aos reais. Não é um domínio. Não faz parte do domínio da função. Então, vamos lá. Eu vou impor, então, essa condição. 3 menos x, que é o radicando, desse radical tem que ser maior que zero, ou seja, positivo ou igual a zero. Então, qualquer número real positivo ou o zero, essa função ela vai existir. Você pode substituir aqui que você encontra a imagem. Então, essa é a restrição. Temos aqui, então, agora, uma inequação do primeiro grau. Então, nós vamos isolar o x nessa inequação. Porque o x vai representar os infinitos números reais lá do domínio da função g.
Então, resolvendo essa inequação aqui, vai ficar, ó, menos x é maior ou igual, passo o 3 para o segundo membro, troco o sinal, menos 3. Só que eu tenho negativo aqui no x, né? Então, eu tenho que tirar esse negativo daqui. Como que eu faço? Multiplico toda a desigualdade por menos 1, para ficar positiva a variável. Então, multiplicando toda essa inequação por menos 1, vai ficar menos x vezes menos 1, x. Só que aí, no caso da inequação, todas as vezes que eu multiplicar por um número negativo qualquer, o sinal de desigualdade vai inverter. Então, vou invertendo maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Então, x é menor ou igual a menos 3 vezes menos 1, vai dar mais 3. Então, essa aqui é o domínio da função g. Então, escrevendo o conjunto, então, domínio da função g vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Então, aí você pode até ir testando valores para você ver que todas as vezes que eu jogar valores para x nesse intervalo aqui, ó, do 3 ou qualquer número real menor do que 3, sempre quando eu jogar aqui a função vai existir a imagem. Então, se eu pegar, por exemplo, 3, joga aqui no lugar do x, porque 3 faz parte do domínio. 3 menos 3, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, para x igual a 3 no domínio, a sua imagem é 0. Então, quando eu jogo o valor para x real, eu consigo encontrar a imagem, então esse valor real x faz parte do domínio. E posso pegar outros valores menor do que 3. 2, 1, 0. Qualquer número real, pode ser raiz, pode ser dízima periódica, fração, número decimal, número irracional. Sendo esses valores menores ou iguais a 3, sempre vai existir uma imagem para eles, vamos substituir lá. Então a função ela existe. Então quer dizer, nunca vai ficar negativo ou radicando desse radical. Ou seja, então a função existe nesse intervalo. Fazendo de outra maneira aqui, ó, o conjunto, domínio, eu posso escrever também em forma de colchete, né? É sempre bom lembrar, porque às vezes o exercício, as alternativas, né? Questão de múltipla escolha, pode ser que o conjunto, o domínio apareça entre chaves ou entre colchete. Então, como que eu represento esse conjunto aqui através de colchete? Ele está indo para o menos infinito, os números reais indo para o menos finito, até o número 3 fechado. Porque x pode ser menor ou igual. Então, 3 pertence ao intervalo, faz parte do domínio. Então, fechado em 3 e indo para o menos infinito. Imagina na reta aqui, ó, só para facilitar o entendimento. Então, 3 fechado em 3. 3 é o elemento do domínio. E qualquer número real menor do que 3. Então, o x está variando nesse intervalo. Então, o domínio dessa função. E para finalizar esse exemplo de hoje, a função h de x. Então, a função h de x é tudo isso aqui, ó, raiz quadrada de x menos 4 mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Então, o domínio ou condição de existência da função, o que é mesmo? São todos os valores reais de x de modo que possui imagem na função, ou seja, de modo que a função exista. Então, tem que procurar esses valores. E esses valores reais de x têm que satisfazer tanto esse radical como esse, porque isso aqui é uma função só, faz parte da mesma função. Tanto esses valores de x aqui como esses. Então vamos fazer por partes aqui, ó. Primeiro, vamos pegar esse primeiro radical aqui, ó. Raiz quadrada de x menos 4. Para essa raiz quadrada existir, igual no caso da letra C aqui, ó, o que tem que acontecer? O radicando tem que ser zero ou positivo. Então tudo que está dentro do radical, que é o radicando, né, x menos 4, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então fazendo aqui, ó, x menos 4 maior ou igual a zero. Isolando x nessa inequação do primeiro grau, x é maior ou igual a 4. Então temos aqui a primeira condição, x maior ou igual a 4. Só que aí eu tenho que fazer agora a condição para essa raiz estar no denominador. Então onde que tiver x em todos os pontos da função, da fórmula da função da lei que tiver x, eu vou ter que impor condição para ele. Essa raiz aqui, ó, observe que essa raiz agora está no denominador. Quando a raiz quadrada estiver no denominador, ou a raiz quarta, raiz sexta, ou seja, raiz de índice par. Se ela estiver no denominador da fração, o que vai ser? Qual que vai ser a condição? Vai ser o radicando, que é x menos 2, tem que ser somente maior do que zero. Aí você pergunta, professor, aqui eu coloquei maior ou igual a zero, aqui também não é maior ou igual a zero? Não. Aqui maior ou igual a zero, por quê? Porque a raiz está no numerador. De baixo aqui é 1, né? Então o numerador pode ser zero da fração.
Agora, o denominador da fração não pode ser zero. O que está embaixo tem que ser sempre diferente de zero. Pode ser qualquer real negativo, qualquer real positivo, mas o zero não, porque não existe divisão por zero. Então, por isso que quando a raiz tiver o radical no denominador, o radical de índice par, sempre a condição vai ser essa. O radicando vai ser só maior do que zero. Não pode ser igual a zero. Porque senão vai zerar o denominador, aí não existe. Não pode ser divisão por zero. Isolamos x aqui nessa equação, x é maior do que 2. Então temos aqui duas condições. Vou chamar aqui de condição 1, x maior ou igual a 4, e condição 2, x maior do que 2. Como aqui é uma função só, os mesmos valores de x têm que satisfazer esse radical e esse. Então os mesmos valores de x têm que estar nesse radical e nesse ao mesmo tempo. Então tem que fazer o quê? A interseção dos resultados da condição 1 com a condição 2. Então vai ficar jogando aqui nas retas. Eu vou ter o seguinte, condição 1, condição 2 e a interseção entre as condições. Por que é interseção? Porque os valores de x têm que estar nesses dois pontos da função ao mesmo tempo. Ou seja, os valores de x aqui, que vai ser o domínio da função, as condições de existência dessa função, quando eu substituir eles aqui, sempre vai dar uma raiz positiva ou zero aqui dentro. E esses mesmos valores de x, quando eu jogar aqui dentro dessa raiz, sempre vai dar uma raiz de um número positivo. Não pode ser zero, porque está no denominador. E não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, fazendo aqui, x maior ou igual a 4. Eu tenho o 4 aqui, bola fechada, porque x pode ser igual a 4 ou maior do que ele. Então, todos os números reais é direita do 4, maior do que ele. Então, está aqui essa desigualdade representada aqui na reta. Segunda condição, condição 2, x maior do que 2. 2 é menor do que 4, então vou pôr a esquerda do 4 um pouquinho. Bola aberta no 2. Por quê? Porque x é só maior, não é igual. Então o 2 não faz parte do intervalo, não pertence ao domínio. Então x é só maior do que 2. Então tá aqui, condição 1, condição 2. Fazendo a interseção entre as duas condições, eu vou ter aqui que x vai ser o quê? Maior ou igual a 4. Então o x está variando nesse intervalo. Bolinha do 4 fica fechada. Por quê? Porque o 4 ele pertence ao primeiro intervalo e pertence ao segundo. Então você está nos dois intervalos ao mesmo tempo, então ele está na interseção. Então fechado, fechado, ele vai continuar fechado na interseção. Então finalizando aqui, registrando aqui, então o domínio da função h vai ser o quê? X pertence aos reais. X assume os infinitos números reais, tal que, ou de modo que x é maior ou igual a 4. Então, qualquer número real maior ou igual a 4, eu posso substituir aqui nesse radical e nesse vai satisfazer a função. Representando na forma de colchete, esse domínio da função h vai ser o quê? Fechado no 4, porque o 4 pertence ao domínio, fechado em 4, colchete normal. E indo para o mais infinito, porque é um intervalo ilimitado. Então, indo para o mais infinito. Colocando aqui o intervalo, o colchete invertido, ou se quiser colocar também um parênteses, mesma coisa. Então, está aqui o domínio da função h. Aí você pode sempre estar testando para você ver que esse aqui, esse domínio, ele é verdade. Então, qualquer valor que eu pegar maior do que 4 ou o próprio 4, vai satisfazer aqui e aqui, os dois radicais. Vamos testar então alguns valores, só para ficar melhor para entender. O 4 faz parte do domínio, fechado em 4. Então vamos colocar aqui, x igual a 4. 4 menos 4, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Existe. O 4 aqui embaixo, nesse radical do denominador da fração. 4 menos 2, 2. Raiz quadrada de 2 existe. É aproximadamente 1,7. Então, x igual a 4 satisfaz nesse radical e nesse. E qualquer valor maior do que 4. Vou pegar o número inteiro para facilitar o cálculo. Por exemplo, 5, 6. Vou pegar o 5. 5 é maior do que 4. Vamos jogar 5 aqui e 5 aqui. 5 menos 4, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Existe. Nesse radical agora. 5 menos 2, 3. Raiz quadrada de 3 é 3. Então está aí o domínio da função h. Então até o próximo vídeo.